É, Pô, obrigado por ter jogado os nossos jogos, né? Obrigado pelo interesse também, pela entrevista. Pô, fico bem feliz que o pessoal tenha gostado, você tenha gostado e até querer saber mais um pouco mais sobre o processo criativo e um pouco mais sobre a Mad Mimic. Cara, o jogo de vocês eu tinha jogado pela primeira vez no Big Festival de 2018. 2018, Então, sim. Foi vocês quando a tinham gente ganhado ganhou o prêmio como o melhor jogo brasileiro, melhor jogo brasileiro e o melhor jogo pelo voto pelo voto popular. popular. Exato. Eu lembro que eu tava com dois amigos meus e a gente quase morreu no tutorial do jogo. Caramba! A gente deu um jeito de quase morrer no tutorial, mas é que assim, o controle da minha amiga tava quebrado e meu amigo só ficava zoando pelo mapa e era meio que eu Aham. que tive que defender o castelo sozinho. Entendi. Acontece. Acontece. Mas o problema de festival é exatamente esse, né? No caso, quando a gente está com um couch game, né? Um multiplayer no caso, os quatro controles, sempre dá problema em um ou outro e aí você tem que trocar. Quando a gente está com muita gente, a gente até leva um ou dois controles extras, né? Mas no Big, eu estava principalmente na parte de reuniões, na rodada de negócios, e quem estava na ocasião era o meu assistente, que estava lá até é, com o público, no caso era o Shimada, e, e aí assim, ele não tinha outro controle, a gente estava com uma infraestrutura bem reduzida, né, para o evento. No- eu Mas, tinha ido no evento, eu fui em mais ou menos 3 dias no evento. E lembro que uhum, no último dia, quando eu tava fechando tudo, acho que um terço dos controles provavelmente já tava com algum problema lá. Tipo, eu testei todos os jogos da feira nesse dia. caramba, Bom, nossa, desculpa. caramba, não, que dedicação. Que acho que até, acho que todos os eventos que eu fui, eu nunca consegui jogar mais do que, eu jogo em média uns 10 a 15 jogos, nunca consegui jogar todos. É que eu fui bem rápido, tipo, eu joguei em um, joguei no outro, e eu cheguei bem no início da feira, tipo, ainda não Aham, tava aberto. Aí eu aproveitei sim, pra ir primeiro naqueles jogos que costumam ter aquelas filas gigantes. sei, tá certo. É. E, Tashiro, você poderia se apresentar aí pra galera, falar um pouco sobre você e como você é, começou a começou na área de games, o que te interessou a entrar nessa área? Tá, você quer, posso só dar até fazer um brainstorming? Seria mais tipo, como eu comecei e fui estudar jogos nessa linha, ou como eu abri a empresa e foi essa evolução? Nessa linha mesmo, tipo, como começou até a sua evolução. Tá, tá. Bom dia, pessoal, eu sou o Luiz Tachiro. Tô aqui com o Rafael Okabe, né? É, eu vou contar um pouco aqui como começou a minha trajetória com games. É, Cara, com 16 anos de idade, meus pais vêm de uma família, bom, como vocês podem ver, oriental, né, de origem japonesa, bem tradicional, que os pais sempre falam assim, olha, você tem que ir para um caminho, você vai ser ou advogado, ou engenheiro, ou médico. E como eu vim de uma família de dentistas, enfermeiros, eles falaram assim, olha, você tem que ir para a área da saúde. Tive uma baita pressão para estudar para medicina, fazer o colegial, tudo. Só que era uma área que a área da saúde em si não era uma área que eu conseguia me enxergar. Tanto é que assim, eu tenho pavor de sangue, então imagina, se eu fosse médico, fosse cirurgião que nem meu pai, fosse abrir qualquer coisa, visse sangue, ia passar mal. E aí eu falei com eles, falei, olha, não é para mim. Mas assim, aquela pressão familiar sempre aconteceu, sempre rolou. E na época do colégio, minha mãe falou, olha, você gosta muito de jogar, tá tendo alguns cursos novos, por que você não tenta, por que você não vê? Mas antes disso, faz o vestibular, presta para medicina, presta para uma faculdade de administração, para ter como plano B. Por sorte, assim, eu consegui muito bem nos vestibulares, então minha mãe até falou assim, tá, se você não der certo na área de jogos, nessa parte de tecnologia, você volta, faz o vestibular de novo e vai para essa área de saúde ou para uma área administrativa, como todo mundo da família foi. É, Prestei lá na Embi Morumbi,
consegui uma bolsa integral, né, pelo curso de design de games. Foi até um pouco estranho quando eu entrei, porque minha família inteira falou assim, meu, o que você vai fazer da vida quando você se formar, você vai trabalhar onde? E era um segmento que estava começando, então a gente não tinha tantas empresas como tem hoje em dia. Se eu não me engano, tinha umas 5, 6 empresas que um recém-formado poderia trabalhar, então era bem obscuro o futuro. Hoje a gente já tem um cenário bem diferente, né? E assim, concluí a faculdade, e quando concluí eu comecei a trabalhar fazendo adver games, em agências de publicidade, até um ponto que eu percebi que a produção de adver games, que o pessoal me contratava por fora, fazendo freelancer para outras empresas, estava sendo muito mais rentável do que eu trabalhar propriamente na minha própria, como funcionário. E nessa ocasião eu tomei uma decisão, falei, olha, aqui eu não tinha mais como crescer, já estava abaixo de mim só tinha o dono da agência, e eu olhava assim, tá, vou crescer para onde? E aí eu botei uma decisão, conversei com ele, falei, olha, eu posso continuar prestando serviços, tudo, e aí comecei dando o meu primeiro passo como empreendedor, né? Fazendo adver games, fui fazer jogos educacionais, na verdade, fiz muitos jogos educacionais, jogos e aplicativos de realidade aumentada, até que em 2015, 2016, deu um baita baque na economia, né, aqui no Brasil, e a gente vivia de licitações públicas, fazia jogos para editoras, e isso era o que sustentava o meu negócio na ocasião. E como deu aquele baque, eu e meu sócio, que é o Guto, a gente olhou assim um para a cara do outro e falou, cara, o que a gente vai fazer com a empresa? Pô, nosso sonho sempre foi fazer os nossos próprios jogos, nossos próprios títulos. Mas será que fazer treinamento, serious games e jogos educacionais é, vai, vai satisfazer a nossa vontade? Por quê? No começo, putz, dava um retorno financeiro bem legal. De repente mudou-se da água para o vinho a nossa realidade e a gente só estava pagando conta quando não tinha que tirar dinheiro do bolso para cobrir alguns buracos. E a gente olhou assim, olhei para o caixa da empresa e falei, olha, a gente consegue segurar as contas por um ano e meio. Eu acho que vale a pena a gente arriscar e tentar fazer o nosso primeiro projeto. Nessa ocasião, ele foi para a França, para Paris Game Week, na Game Connection Europa, e a gente levou 2 protótipos, né? Um deles foi o No Heroes Here. A gente está falando em final de 2016. E assim, teve uma recepção muito boa do projeto. Essa recepção foi bem legal. E a gente falou, olha, acho que a gente tem um projeto interessante. Na ocasião, a gente tinha acabado de voltar, se eu não me engano, era outubro, e abriu o edital da SP Cine para projetos que estavam em early stage, né? Que era o caso No Heroes, que a gente só tinha o protótipo, uma ideia inicial, e a gente escreveu o GDD no edital da SP Cine. E na ocasião, peraí um segundo, e na ocasião a gente passou para a segunda etapa, né? Que era a etapa de pitch, a gente passou em 16º lugar de 16 vagas, e literalmente a gente passou na nota de corte ali. Nossa, É bem emocionante quando isso acontece. é uma aventura. E, pois é. E, e a gente tinha até colocado um parênteses aqui, a gente tinha até colocado uma meta que caso o projeto não rendesse nada, não tivesse nenhum retorno financeiro, a gente fecharia a empresa. Foi um comprometimento que a gente fez, porque a gente falou, olha, não adianta a gente ficar investindo num negócio que não tem chance de dar certo. Então, assim, quando a gente ficou em 16º, que foi o último lugar para a segunda fase, a gente falou, bom, ainda tem um pouquinho de esperança aí. A gente foi para a etapa do pitch, a gente apresentou o projeto, seriam selecionados na época 8 jogos, e a gente passou em sexto. Então, assim, eu brinco que a gente escalou 10 posições, né? Foi uma baita evolução do projeto. E, assim, a gente foi contemplado com prêmio. Na época, deixa eu me lembrar, foram 150 mil de recurso financeiro que a SPCine deu para o No Heroes Here.
Na verdade, foi uma Porsche que no futuro a gente devolveu parte do investimento, né? E, e basicamente a gente. Peraí, um segundo. Fazer um parênteses. E aí? Beleza? É, é, calma aí. SPCine, SPCine. Eu sei que você vai editar investimento. depois. Então, a gente recebeu um investimento e nesse investimento a gente concluiu o jogo, né, o No Heroes Here. É, dentro dessa trajetória pós o investimento da SPCine, a gente escreveu para uma série de concursos, tanto nacionais como internacionais. E tivemos a sorte de ser premiados na Game Connection América. A gente foi o primeiro jogo brasileiro a ser premiado lá. Depois fomos selecionados como Paxten. Também foi o primeiro jogo brasileiro a ir para uma Paxten como empresa. Enfim, entre outras premiações que a gente foi recebendo ao longo de 2017, até o lançamento em outubro, né, de 2017, quando a gente lançou o jogo para PC. E a gente não tinha pretensão alguma de lançar o jogo para console, mas como a recepção estava indo tão bem, e no meio de tantos eventos a gente foi conversando com outras empresas, a gente conseguiu pegar tanto o dev kit da Sony como da Nintendo, e fazer a portabilidade do No Heroes para o Play 4 e para o Nintendo Switch. Em 2018, quando a gente lançou para os consoles. E aí também a gente teve a sorte de participar do Big, como você conhece o jogo, em 2018 a gente estava no Big Festival e ganhamos como melhor jogo brasileiro e melhor jogo em voto popular. E aí na sequência a gente fez uma festa de lançamento nesse meio período e conhecemos o pessoal da Maurício de Souza, que aí surgiu o nosso segundo título, que foi o Mônica e a Guarda dos Coelhos. Que aí foi um jogo que a gente lançou em 2019. 2019? Não, 2018, desculpa, final de 2018. E depois a gente começou a fazer o nosso título atual, que é o Dandy Ace, que a gente está trabalhando nele e provavelmente a gente vai lançar no começo do ano que vem. O Dandy Ace, eu cheguei a jogar esse jogo ano passado em um evento lá na Paulista. Eu não me No recordo o PEF, nome, mas. acho que foi o Desculpa. PEF, Festival PEF. Festival Path. Acho que foi aí que eu joguei o jogo de vocês. Uhum. E aí, o que você achou do jogo? Mano, o jogo, ele me lembrou um outro game que eu terminei de jogar recentemente, que é o Transistor, Uhum. da Giant Games Super, Studio. Acho que é esse o Super nome. Giant. Super Giant. É. Na verdade, a gente sempre brinca nas nossas apresentações que o Dandy Ace é uma mistura de Transistor com Dead Cells. Então, assim, ele tem boas lembranças, assim, você está bem certo em falar que ele lembra um pouco o Transistor. É aquela questão de misturar as habilidades, de tipo, você deixar como principal ou como secundária, digamos. Exato. Dead Cells ainda tá na minha lista de jogos que eu quero jogar, mas eu já tenho uma ideia de como é que é a gameplay do jogo também. Uhum. O Dead Cells, na verdade, o pace do jogo ele é muito parecido com o nosso, né? Só que a visão é uma plataforma 2D. Uhum. Então, assim, são diferentes as propostas, mas o ritmo e a progressão, pelo menos quem jogou falou que é muito parecido, né? E isso eu não estou falando como desenvolvedor nem nada, e sim usando feedbacks de pessoas, influenciadores que jogaram o nosso jogo e passaram esse feedback pra gente. Uma coisa que eu percebi também, última fala da desculpa, como é que falou o nome do jogo? Super Giant do Dan Jace? Ou, Dead Ace. Aí depois a gente vai voltar pro No Hero Zero, beleza? tá bom. O personagem principal, ele me lembrou bastante de Persona 5. Uhum. Isso daí é até engraçado que quando a gente começou a criar o jogo, o universo dele, todas as características do personagem principal, a gente estava indo muito para Jojo, The Bizarre Adventure, mas também tinha um pezinho em Persona. Aí o nosso diretor de arte ele começou a fazer os primeiros rascunhos, estava indo muito para Jojo. Aí ele falou, não, acho que tem que ir mais para Persona. Aí mudou o personagem, assim, foi para uma outra linha. Então, assim,
sim, tem muito traços de Persona incorporado no nosso projeto. E assim, foi até uma discussão interna que a gente teve. Não, mas espera aí, o jogo ele é para Jojo ou é para Persona? Qual que vai ser as características dele, né? E a partir daí foi indo, e assim, a gente até. Eu brinco que teve várias discussões internas, falando, não, qual que é a direção que vai seguir? Porque geralmente eu faço praticamente todas as apresentações de projetos, e a gente sempre estava falando, não, esse jogo ele é baseado em Jojo, e de repente foi para Persona. Então, a gente até teve um certo desentendimento na época. Mas assim, Nossa, acontece, aquilo, é normal numa empresa, e aquilo, como ele é o diretor de arte, a gente leva principalmente em conta o que ele decide, porque ele que está estudando todas as propostas, mas a gente fala, olha, muda, se tiver que mudar, a gente vai mudar, vai aceitar todas essas mudanças, mas, pelo amor de Deus, avisa a gente antes. voltando agora a falar de No Heroes Here, Uhum, eu cheguei a ver alguns vídeos no canal de vocês em que vocês comentam sobre o processo de desenvolvimento do jogo, desde a escolha de personagens, do brainstorming, até a parte prática mesmo de fazer o jogo. uhum. Me diz aí, tipo, qual parte do desenvolvimento você achou mais desafiadora na hora de fazer o No Heroes Here? Olha, na verdade, acho que a parte mais desafiadora começa com a parte de brainstorming, né, que é você ter a concepção da ideia. Nesse momento, a gente estava numa fase que era o primeiro jogo autoral que a gente estava fazendo, então a gente brinca que no começo a gente fala, não, vamos até fazer um jogo que a gente arremessa objetos, arremessa animais, tudo, até chegar no formato final, né, que é um jogo de defesa de castelos, mas a gente queria sempre trazer um mood cômico, né, pro jogo. E então a gente falou, nossa, não pode ser uma coisa tão séria, mas também não pode ser uma coisa tão boba, né? Então, como que a gente acha esse balanço? Mas quando a gente fala propriamente em desenvolvimento, um dos principais desafios que a gente teve foi fazer o jogo para um online multiplayer, que era um item que a gente não tinha previsto no nosso escopo inicial, mas a gente viu que era um selling point extremamente diferenciado, né? Então, os jogos que tinham online multiplayer se diferenciavam e tinha uma grande vantagem competitiva em relação aos outros. Então, a gente falou, não, a gente tem que fazer um jogo com online multiplayer, mesmo nunca tendo feito nada assim. Então, a gente teve que aprender, estudar, é, todo o processo para desenvolver esse sistema. Depois disso, qual que é o grande desafio quando você tem um jogo com 4 pessoas? Achar jogadores suficientes para ficar tentando o jogo o tempo todo, né? Controles, dev kits, tudo para testar tanto online multiplayer com 4 pessoas jogando simultaneamente, até controles e mão de obra para fazer esses testes. Então, se eu tivesse que pontuar as partes mais difíceis seriam essas duas. Eu só digo uma coisa, valeu a pena fazer o multiplayer online, porque praticamente eu só jogo esse jogo No Heroes Here com meus amigos e tipo, Uhum. agora nessa quarentena só dá pra jogar online agora, não dá muito Sim. pra juntar a galera. Tipo, foi bem inteligente isso daí que você falou de fazer online e tipo, cara, o jogo, essa coisa que você falou de colocar uma tonalidade cômica na gameplay do jogo, vocês acertaram muito bem, porque, tipo, eu lembro que eu joguei com um amigo meu e ele simplesmente rachou de rir quando a gente começou a jogar o jogo. Tipo, ele achou muito divertida a parte em que os personagens eles vão limpar os canhões, que ele falou, caraca, eles limpam com um paninho assim Uma o canhão. flanelinha assim, E, e a questão também de, tipo, de errar e não ficar um clima estranho no grupo, vocês também acertaram muito bem, porque, tipo, eu lembro que quando eu joguei com outro amigo meu, a gente tava. Em qual fase mesmo? No boss do segundo mundo, e eu vou tomar cuidado pra não revelar tanto spoiler. Aí, tipo. Aí a gente morreu umas 2 vezes pra esse boss, porque eu meio que ficava.
eu ficava pegando os itens e jogava pra perto da fornalha, mas eu joguei um monte e ficou meio que, tipo, caiu lá numa outra Uma plataforma e meu amigo ficou muito pilha. puto e a gente teve que ir lá pegar. Aí, de repente, começou a vir um monte de cara pro nosso portão e a gente começou a ficar desesperado e foi muito Hum. divertido. É literalmente isso que a gente quis passar, né? Essa sensação de frenesia, né? Que você tem que estar toda hora trabalhando, produzindo alguma coisa, e prestar atenção no jogo. Mas se você erra, você também tem esse tempo, você tem essa margem, e é um jogo frenético, né? Então a gente conseguiu trazer, e acho que você passou bem a mensagem pelo seu depoimento. Eu, o jogo que. Quais foram as inspirações para vocês na hora de criarem esse jogo? Tipo, quais outros jogos vocês se inspiraram? Olha, um jogo que a gente se inspirou muito foi o Overcooked, né? Foi, na verdade, foi uma das nossas principais referências, mas também a gente usou muito o Lovers in the Danger Space, né? Então, teve esses dois jogos que foram as principais inspirações pra gente. Tem muita comparação também com o Towerfall, por conta do pixel art, da estética visual. Então, se eu tivesse que mencionar três jogos que, assim, os dois primeiros foram principalmente por parte do Couch Game, do tema cooperativo, né? Mas em parte estética, o Towerfall, não vou falar que foi uma inspiração, mas sempre rola essa comparação entre a gente, né? E, e assim acaba acontecendo, principalmente porque os artistas também são outros artistas brasileiros. Um deles é o Santo, né? Que estudou comigo, por sinal, na EMB. E e é isso. E me fala, na hora de vocês lançarem o jogo e começar a ver quanto estava vendendo, qual foi, tipo, a sensação nesse momento de você ter olhado para trás e visto tantos anos de trabalho para esse momento de lançar e ver a galera comprando? Olha, eu te falo que assim, até estranho, né? Porque o jogo ele vendeu muito, só que não foi de uma vez. E quando a gente lançou o jogo, a gente tinha uma expectativa, porque a gente teve uma sensação que foi muito engraçada. Ao longo de 2017, a gente tinha ganhado muitos prêmios, estava sendo premiado, indo para vários festivais, recebendo, sendo finalistas em vários eventos, e assim, estava explodindo em termos de atenção, né? Aquilo, quando você seu primeiro título, você às vezes fica num estado que você fala, nossa, meu jogo vai explodir de vendas. Mas a gente tinha feito um marketing todo errado, tá? Como foi o primeiro título, a gente não tinha experiência nenhuma e fez uma ação mais errada que a outra em termos de marketing, em termos de divulgação e até publicação. E a gente não tinha gerado uma wishlist suficiente para dar um impacto grande no começo. E aí, quando a gente lançou, a gente até teve uma surpresa, que todo mundo na empresa estava assim, nossa, a gente vai vender pra caramba no primeiro dia, no segundo dia, e não foi bem isso que aconteceu, tá? Então, a gente até teve um baque bem pesado no começo, falou, puta, lançamos o nosso primeiro jogo, legal, do caralho, agora a gente vai ficar rico, vamos ter um baita retorno financeiro. Passou-se a primeira semana, a gente olhava assim os números e falou, nossa, meu, será que o jogo vai se pagar? Foi uma experiência muito adversa do que todo mundo imagina. A gente até teve um certo choque nos 3 primeiros meses, e aí a gente até entendeu que o público da Steam, né, compra muito em sales. E aí a gente começou a fazer promoções, ofertas, uma atrás da outra, e sim, aí os nossos números começaram a despontar. Mas enquanto a gente não entendia essa mecânica, e eu sempre fui muito resistente a fazer promoções, principalmente no jogo de lançamento. Tinha uma outra mentalidade. Então você vai mudando, você vai se adaptando e vai entendendo como o mercado funciona. E aí a gente falou, não, realmente o público da Steam compra muito em promoções. E aí a gente começou a entender, falar, agora a gente já sabe como trabalhar o público, quais são os tempos, os períodos, e aquilo, né, amadurecimento vem com a experiência, né? E isso que você falou de na hora de vender, desse susto, eu já conversei com vários desenvolvedores, game designers, artistas, empreendedores aí, tipo.
Aí eu fiquei interessado nessa questão de além do processo de desenvolvimento, a questão mais prática de vender e ganhar dinheiro, porque no fim das contas jogos também são negócios também e Com e a certeza. gente precisa de dinheiro para se sustentar. Uhum. E às vezes isso é uma coisa que me assusta, de tipo, putz, será que eu, sei lá, posso ser muito bem fazer jogo, mas eu chegar lá e fazer merda no final, não sei. Não sei, é que eu às vezes fico ansioso Isso, por causa disso. isso é bem comum, na verdade, assim, graças a Deus aqui na empresa a gente conseguiu dividir muito bem as áreas, né? Então eu acabei indo muito mais para essa parte de produção executiva, marketing, trabalhar principalmente com captação de recursos, promover o jogo, gerar relacionamento, né? Tanto com mídia como com influenciadores. E o meu sócio ele cuida principalmente da parte de produção. Então ele se foca em entregar o jogo, produzir e garantir que ele vai ser entregue dentro do prazo que a gente combinou. E isso é uma coisa bem importante para, eu digo assim, para todo mundo que está entrando, está ingressando, porque não adianta você saber desenvolver um jogo se você não consegue depois lançar ele e fazer um trabalho, seja de mídia, seja com influencers, seja de marketing bem feito, porque é aquilo, não adianta você ter o melhor jogo do mundo se ninguém conhece ele. Uhum, A mesma coisa, não adianta fazer o melhor marketing do mundo se eu não tenho um bom produto para vender. Então, ambas as partes precisam ser complementares, né? E a gente deu muita sorte na parceria que a gente fez. E eu brinco que é engraçado, que eu sou formado em game design e o meu sócio é formado em economia. E a gente acabou invertendo as posições, né? Ele nossa, foi para a parte de produção e eu fiquei com a parte de negócios. caraca, Então, mano, lembrei. é, Quais dicas você pode dar para quem quer entrar na área de games, mas não sabe, não tem muita ideia de como funciona esse mercado? olha, se você quer entrar na área de games, provavelmente eu sempre recomendo assim, começa fazendo um projeto, começa fazendo um jogo, sente qual área você tem mais afinidade, seja na área de game design, seja na área de programação, seja na área de arte, narrativa, som, assim, a gente tem um mar de opções, mas começa um projeto e termina ele. Uma vez que você terminar um projeto, lançar ele, você vai se sentir, falar, nossa, concluí um ciclo profissional, um ciclo de experiências, e isso vai te ajudar a sempre ir evoluindo. Porque o que, que acontece? É muito legal a gente ter várias ideias. Só que se essas ideias não são tiradas do papel, você vai ter uma infinidade de ideias, e essas ideias, você fala, não, eu tive uma ideia genial, mas se você não consegue tirar do papel e concluir ela, uma ideia não passa nada mais do que uma ideia, né? Algo extremamente vago. Então você tem que transformar essa ideia em algo tangível e concretizar a sua visão. Uma vez que você faz isso, eu brinco que você subiu de nível. Acho que é a mesma coisa. Tipo, se você parar para pensar, pegar a ideia básica dos jogos, de muitos jogos, você pensa, pô, essa ideia é uma ideia muito boba, mas os caras fizeram e deram certo. Tipo, começando, pegando um clássico que todo mundo conhece, Pac-Man. É Uhum, basicamente um cara preso num labirinto. É um bichinho que come bolinhas preso num labirinto e ele tem que fugir dos fantasmas. uhum, Tipo, acho que se alguém tivesse na hora do brainstorming, alguém tivesse uma ideia dessa, tipo, no início pareceria que essa ideia não daria certo, não faria sentido. Mas no fim, acho que no fim toda ideia você tem que trabalhar em cima dela para ela ficar boa, antes de ficar se questionando se aquela ideia não vai dar certo ou vai dar certo. aham. Buguei aqui. O que a gente faz muito aqui, a gente tem uma fase de brainstorms e a gente começa uma parte de prototipação, que eu chamo. A gente divide a empresa em em algumas equipes, com um programador, um game designer e um artista, geralmente assim. É, e sai vários protótipozinhos a partir de cada grupo. A gente valida essas ideias. Putz, isso aqui faz sentido, isso aqui tá legal, isso aqui não tá. E o que não tá legal, a gente descarta sem medo, assim. Se a gente tiver que descartar três, quatro ideias, a gente vai descartar três, quatro ideias. Porque qual que é a parte mais importante de um jogo? Ser divertido, ser engajante. Se a gente não consegue alcançar isso com o protótipo, é muito
difícil a gente consertar um jogo, ou é muito custoso, né? Tentar fazer um protótipo chato tornar-se um protótipo divertido. Então, a gente tem essa premissa. Se a gente consegue identificar se um projeto tem futuro ou não, é a partir de um protótipo. Agora, se a gente já percebe isso aqui vai dar errado, ou para tornar esse projeto legal, interessante, a gente vai ter que gastar 2, 3 anos. O porte da Mad Mimic que hoje não suporta uma produção tão longa de 2 ou 3 anos, investindo num projeto que é muito risco para a gente, né? Que isso daí, na verdade, é um dos pontos que eu trabalho muito forte com a equipe. Olha, os nossos projetos, a gente tem uma etapa de pré-produção, quer dizer, uma etapa de prototipação, pré-produção, desenvolvimento e lançamento. E se na parte de prototipação a gente não consegue sair com uma ideia, eu falo, olha, a gente tem que achar essa ideia e o tempo está correndo. Geralmente essa etapa dura em torno de 2 a 3 meses. E aí depois a gente tem mais 3 a 4 meses de pré-produção e aí um ano e pouquinho de desenvolvimento mesmo. Por quê? Se eu falar, olha, a gente tem caixa para 3 ou 4 anos, o jogo não pode demorar 3 anos para ser produzido porque a gente vai fazer um único título. E aí esse não pode ser o nosso único tiro durante esse período. Então, como empresário nesse caso, eu gosto de ter aversão a risco. Então, vamos diluir um pouco os riscos e ver o que a gente consegue fazer. Mas como vocês agora, no seu caso, Rafael, você está como estudante, tá fazendo testes, cara, vai, as ideias mais loucas que você tiver, se você está com um grupo de amigos e cada um está colocando o seu tempo como esforço, meu, vai em frente e investe nas ideias mais absurdas que vocês tiverem, porque se uma boa hora é para errar, a hora é agora. Que depois que você tem uma empresa consolidada, você paga a conta das outras pessoas e você tem várias pessoas dependendo de você, aí você não pode errar tanto. Aí é mais complicado. Tipo, eu não posso falar muita coisa porque eu vivo com meus pais ainda, tenho 17 Uhum. anos e tô numa situação bem confortável por enquanto. Não, com certeza. Por isso que eu disse, se você tiver que arriscar e tem a chance de errar, erre agora. Até enquanto você estiver morando com seus pais, não tiver contas para pagar e não tiver nenhum funcionário, cara, vai, corre todos os riscos que você quiser, que o momento é esse. Uhum. Eu brinco que eu também tive uma sorte, uma felicidade de conseguir arriscar bastante ao longo da minha vida. O público que a gente esperava para o No Heroes Here é muito aquele público família, né? Amigos, festas, porque por ser um jogo cooperativo, um couch game, sempre foi muito aquele público. Estamos numa festa, que jogos que a gente vai jogar? Ou aquela família que tem uma família completa, pai, mãe, crianças. O que a gente vai jogar para ter um entretenimento familiar? Então a gente sempre mirou nesses principais públicos. Então vai desde pessoas de 15, 16 anos que vão para as festas e querem ter um entretenimento, até uma família que quer se divertir e ter um entretenimento familiar. Tanto é que a gente recebeu um depoimento de uma família japonesa, quando a gente lançou o jogo lá, falando que é, agradecendo a gente por ter desenvolvido um jogo tão interessante, tão divertido e que instiga principalmente a comunicação entre os membros. E isso ajudou a melhorar a comunicação dentro da família. Então, o pai, a mãe e as crianças não se falavam tanto, e aí começaram a ter uma comunicação melhor, se conversarem mais por conta do jogo. Então, quando a gente viu esse depoimento, a gente ficou bem emocionado e falou, pô, a gente fez um projeto, um game que está ajudando realmente a mudar vidas e até algumas famílias, né? Só vou fazer aqui uma última pergunta antes de fechar. Uhum. Cara, eu costumo fazer isso para fazer essa pergunta para todos que eu entrevisto, mas o que você tem a dizer para quem almeja entrar nessa área? Quais são as dicas que você pode dar para essa galera? Olha, sempre estude. Quem quer começar a fazer um jogo, procure tutoriais, aprenda, tem vários vídeos na internet explicando como fazer a produção de um jogo. Junte com seus amigos,
faça um projeto, termine ele, lance. Hoje, para colocar um jogo na Steam é muito barato, a mesma coisa para numa App Store, numa Google Play. Faz um ciclo inteiro e vai aprendendo cada vez mais, se aperfeiçoando. Essa, na verdade, é a melhor maneira para você conseguir experiência, entender o que você, se esse realmente é a área que você quer seguir, né? Se essa é a área que você quer seguir. E, e é isso, vai testando, colocando a mão na massa até você se sentir confiante para entrar profissionalmente e mergulhar de cabeça. Beleza, cara. Vamos encerrando aqui a, a entrevista. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Falou! Valeu, até mais.